Olá, queridos. É uma alegria muito grande poder contar com a sua participação em nossa segunda aula. E hoje a aula vai ser muito especial, porque nós já vamos entrar na Bíblia, falar um pouco aí do livro de Gênesis, um livro muito importante, que nós precisamos entender no detalhe. Então, nós vamos investir um tempo grande e considerável nesse livro, porque ele é fundamental, ele vai servir como base para o entendimento bíblico, servir como base para entendermos como todas as coisas foram criadas, como o ser humano foi criado e por que ele se encontra nessa atual situação de hoje, tá bom? E como nós aprendemos na aula passada, qual que são um dos 4 passos para nós estudarmos a Bíblia? Oração. Eu gostaria de te convidar, no começo dessa aula, a fazermos uma oração. Amém? Então, feche os seus olhos, abra o teu coração e ore comigo. Deus Pai, eu te agradeço e te louvo por mais um dia onde nós podemos estudar da tua palavra através desse canal do YouTube. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que decidiu estudar, cada pessoa que decidiu te conhecer mais. Abençoe o lar da pessoa com provisão, com calma, com paz. Pai, em nome de Jesus, acalme tudo ao redor dessas pessoas que estão estudando nessa noite, para que elas tenham a revelação através do Espírito Santo de Deus, a importância desse livro de Gênesis, Pai. É em nome de Jesus que eu te louvo e já te agradeço essa aula que nós teremos hoje. Amém. Amém. Então, queridos, como eu disse, a aula de hoje é muito importante. Eu estou muito animado com Gênesis. Eu sempre leio Gênesis porque é um livro que me impacta muito. E a minha oração é que essa aula também impacte a sua vida. O que nós vamos ver hoje no livro de Gênesis? Nós vamos fazer uma introdução do livro, nós vamos entrar no detalhe da criação do universo e da criação do homem. Eu vou, durante o livro de Gênesis, não na aula de hoje, eu vou trazer um jeito, vamos dizer assim, diferente de passar um conhecimento, que é através da genealogia. Então, nós vamos estudar a genealogia, vamos estudar alguns personagens. Eu lembro que no passado eu falei que nós íamos estudar alguns personagens, na aula de Gênesis nós faremos isso, né? Alguns personagens também, alguns principais acontecimentos de destaque, vamos dizer assim, do livro de Gênesis. Espero que todos vocês estejam muito animados. Quem que é o autor do livro de Gênesis, né? Os estudiosos dizem que é Moisés, e o fato interessante de ser Moisés, porque Moisés não viveu na época do livro de Gênesis, dos acontecimentos, ou seja, a cronologia, o nascimento de Moisés vem depois dos acontecimentos de Gênesis. Ou seja, quem inspirou Moisés a escrever esse livro maravilhoso, porque o livro de Gênesis é maravilhoso. Quem inspirou Moisés? Tem pessoas que acreditam que foi ele mesmo, da mente dele. Uau, que mente fantástica! Haja tanta criatividade, mas nós cremos que Deus que inspirou, Deus que impulsionou Moisés, Deus que mostrou a Moisés como que as coisas foram criadas, né? O Espírito Santo atuando na vida de Moisés e revelando para ele todos os detalhes. Foi isso que nós vimos lá na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, assista. Ela tem vários pontos importantes aí que servem como base para o nosso estudo. A palavra-chave do livro de Moisés é começo, porque é nesse livro que relata o começo de todas as coisas. E qual que é a importância desse livro? É nós vermos o mundo, como as coisas foram criadas e por que algumas coisas aconteceram, né, para nós termos um entendimento bíblico dessas coisas. E o livro de Gênesis é um livro de instrução, de consolo e de edificação. É um livro muito rico de detalhe. E ele é considerado o livro das origens, porque nele nós encontramos a origem praticamente de tudo. A origem do universo, a origem do gênero humano, a origem do pecado, a origem da redenção, a origem da vida em família, a origem da corrupção da sociedade, a origem das nações, dos diferentes idiomas e da raça hebreia. E alguns pontos, na minha opinião, eu coloquei alguns asteriscos que eles são assuntos que são confrontados
muito nos dias atuais, né? Você tem um confronto muito grande sempre para descaracterizar que existe um Deus que criou todas as coisas, né? Então nós temos algumas teorias que tentam refutar que teve um criador, né? Por exemplo, a teoria da evolução, do qual não tem nada dela na Bíblia. A Bíblia não trata de nada de evolução. A Bíblia trata as coisas como sendo Deus criador de todas as coisas. Nós vemos uma questão muito forte hoje em dia aí sobre a questão do gênero humano e também sobre a vida em família. Então o livro de Gênesis, por ser um livro lindo, espiritual, ele também é um livro muito confrontado. A mesma coisa acontece com o livro de Apocalipse, né? Tanto a criação, né, o início como o fim, eles são livros que são muito confrontados aí por intelectuais, por teorias, mas nós, né, os filhos de Deus se baseiam, né, aquelas pessoas que acreditam, ou você que está estudando, né, e tem as suas convicções, né, o meu papel aqui hoje é te mostrar o lado bíblico dessas coisas, tá? Para quem já acredita, nós também vamos entrar no detalhe de algumas coisas aqui, talvez reveladoras para vocês. E o livro de Gênesis é muito importante, né, no contexto bíblico, né, eu só trouxe, eu não vou falar sobre as alianças de Deus, mas eu gostaria de destacar a importância deste livro para o nosso estudo. Deus é um Deus de aliança. Deus sempre fez alianças com o homem, alianças com a sua criação. E na Bíblia existem 7 alianças. Temos a aliança edêmica, adâmica, noaica, abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança. E dessas 7 alianças, 4 das alianças estão no livro de Gênesis. Ou seja, a Bíblia tem 66 livros, 7 alianças, e dessas 7 alianças, 4 estão no livro de Gênesis. Isso só para demonstrar a importância de nós investirmos um tempo neste livro, né? Nós vamos ter algumas aulas do livro de Gênesis, vamos com calma, vamos no detalhe para nós entendermos como todas as coisas foram criadas. Amém? E a história da criação, eu vou dividir ela agora, a parte do livro de Gênesis, em duas partes: a criação do universo e a criação do homem. Aqui do homem eu estou falando do ser humano, tá bom? Então, de Gênesis capítulo 1, dos versos de 1 a 25, você encontra o relato da criação do universo. E da criação do ser humano, você encontra em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 25 até o do 31, e mais num pedaço, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 24. E aqui eu trouxe para você, de uma forma, vamos dizer assim, mais simples, mais resumida, a estrutura do relato da criação do universo e do ser humano. Então, a criação de Deus parte de um lugar sem forma. Aí no primeiro dia, né, ele cria a luz e a escuridão, e aqui não é o sol, é a luz que ele cria. No segundo dia, a água e o céu. No terceiro dia, o mar e a terra. Veja que Deus sai ele cria de um lugar sem forma, né, ele faz a formação. Era sem forma, depois no terceiro dia, ao final do terceiro dia, já tinha um lugar formado. E a partir do quarto dia, Deus começa a preencher esse lugar que partiu de um lugar sem forma para um lugar com forma. Agora, a partir do quarto dia, Deus começa a preencher. Então, no quarto dia, ele coloca o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, as aves e os peixes. No sexto dia, os animais e os humanos. Então, foi dessa forma, foi este relato que trata Deus criando todas as coisas. E o sétimo dia foi o dia do descanso de Deus. Então, nós vemos, resumidamente, né, de uma forma estruturada, de um lugar sem forma para um lugar preenchido por Deus de uma forma espetacular e de uma forma linda. Eu também, na tela você deve estar vendo, ao lado de cada dia, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, entre parênteses, tem as passagens do livro de Gênesis que você encontra Deus fazendo essas coisas. É muito importante que você leia a Bíblia, né, até mesmo para validar o que eu estou falando. Esse é um princípio, né, bíblico que todo mundo que recebe uma mensagem, que recebe uma informação
sobre a Bíblia deve confrontar se realmente isso está escrito na Bíblia. Isso é um ensinamento muito importante, né? Para quem está querendo conhecer mais a Deus, não basta uma pessoa falar. Uma pessoa fala, se você conhece, você valida se aquela informação é verdadeira ou se não for verdadeira, você confronta com o que está na Bíblia. Tá bom, queridos? Então essa é a estrutura, de um lugar sem forma para um lugar preenchido através do Deus criador de todas as coisas. E agora eu vou entrar um pouco mais no detalhe sobre a criação do universo. Qual que é a estrutura, né, do relato de Deus, a estrutura da criação no livro de Gênesis? O relato da criação está estruturado em cinco formas. Né? Você tem um anúncio, ou seja, e disse Deus. Nesse relato você vai encontrar assim, e disse Deus. E aí Deus colocando na criação uma palavra de ordem, ou seja, haja e ajunte-se. Toda vez que Deus lançava essa palavra na criação, haja luz. O que acontecia? Houve luz. Ajunte-se a terra, as terras se ajuntavam. Então, o poder da palavra de Deus, nós vemos aqui, e guarde isso que na frente eu vou trazer uma mensagem para você, nós vemos Deus criando pelo poder da sua palavra. Guarde isso, o poder da palavra de Deus. E aí também nós vemos no relato bíblico um relatório, porque mostra, né, Deus anunciando, Deus declarando palavras de ordem, Deus criando as coisas e um relatório. E foi assim que aconteceu e foi assim que foi criado, um livro muito lindo. A avaliação, e eu acho isso fantástico, Deus que é o perfeito, que é um ser perfeito, né, que é o Criador, que é o onipotente, o onisciente, o onipresente, ele faz a criação e vamos dizer assim que ele dá uma nota, ele fica satisfeito com aquilo que ele criou. E a marcação do tempo. Então nós vemos na criação, né, do primeiro ao sétimo dia, o que aconteceu em cada dia. Então o tempo foi marcado no relato da criação do universo. Então nós temos, né, a criação dia após dia. Primeiro dia, a luz, e entre parênteses está a passagem para depois você dar uma lida, confirmar, tá? Dia 2, o firmamento. Terceiro dia, ele criou a terra e a vegetação. No quarto dia, sol, lua e as estrelas. No quinto dia, os animais marinhos e as aves. No sexto dia, os animais terrestres e o ser humano. E no sétimo dia, Deus descansou. E aqui um ponto de curiosidade só para o nosso estudo, para o nosso entendimento bíblico, né? Quanto equivale esse um dia? Porque a gente veio de um período escolar, nós estudamos e nós aprendemos que um dia tem 24 horas. E será que Deus criou tudo em uma semana? Né? Criou todas essas coisas num curto período de tempo? A bem da verdade, quando nós olhamos e estudamos a raiz da palavra dia no hebraico, ela tem uma raiz variada, ela pode significar várias palavras, ela pode significar um dia, realmente, ela pode significar um tempo, um ano, ela pode significar um período, né, de tempo. Então, não tem como nós definirmos se realmente Deus criou todas as coisas, né, em uma semana, cada dia sendo 24 horas. Não temos como definir isso. Tem muito estudioso da Bíblia que tem a sua interpretação, mas a Bíblia ela não nos traz um relato muito claro sobre esse item. E tudo que a Bíblia não traz de uma forma muito clara, eu, Luiz, prefiro não criar o meu relato. Eu me baseio do que está na Bíblia, e a Bíblia já tem muita coisa para nós estudarmos, entendermos, muitas coisas que foram reveladas com clareza. E se Deus não revelou, se o primeiro dia durou 24 horas ou se durou 10.000 horas, é porque não é relevante para o ser humano. Tá bom, pessoal? Então nós vemos a passagem aqui, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou, Deus sendo criacionista. Então, disse Deus: haja luz e houve luz. Lembra que eu falei? Deus colocando ordem, Deus liberando uma palavra de ordem, de ordenança e as coisas acontecendo. Haja e houve.
Então, de novo, outra passagem. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. Isso aconteceu, haja e houve. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então Deus cria, Deus coloca ordem, coloca nome nas coisas e se satisfaz com aquilo que ele criou. O ser perfeito, Deus criando as coisas, e quando Deus cria, ele já cria de uma forma perfeita, ele não faz nada nas coxas, muito pelo contrário, de uma forma perfeita como deve ser, de uma forma que a própria mente humana não entende como muitas coisas foram criadas, e eu acho mais lindo porque ele gosta daquilo que ele criou. E ele gosta por uma coisa importante, porque ele está criando um lugar perfeito para colocar a sua obra-prima, que é o ser humano, que somos nós. Outras passagens, né, importantes. Então disse, né, então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Então Deus abençoa, veja que Deus abençoa as suas criações, né, os animais. Ele fala: sejam férteis e multipliquem-se, né? Deus está abençoando os animais. Então disse Deus: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Eu destaquei isso, né, conforme a sua espécie, porque isso aqui, essa passagem do Deus criacionista, refuta a teoria da evolução, aquela teoria que diz que os seres vivos, né, todos vieram de algum ser vivo primitivo, de algum organismo primitivo, né, que foi evoluindo, né, que os animais evoluíram, né, que os seres vivos evoluíram de um organismo primitivo, né, da teoria da evolução. Veja que a Bíblia aqui se opõe a isso, tá, gente? Ela fala que, olha, conforme a sua espécie, tá? Talvez tenha pessoas que estejam nos assistindo que acreditam na teoria da evolução. Realmente nós respeitamos muito, mas o que eu estou trazendo aqui é o relato de que está escrito na Bíblia e o que eu particularmente acredito, porque as coisas são tão perfeitas, tão organizadas, que eu não consigo ver simplesmente algo sendo criado do nada, mas essa é a minha opinião, e todas as opiniões aqui deste curso serão respeitadas, tá bom? E aí, o destaque, né? O destaque que eu dou para esses relatos aqui de Deus criando o universo. Então, nós vemos Deus sendo criacionista, Deus criando pelo poder da sua palavra. Então, fique com isso no seu coração, o poder da palavra de Deus, porque quando ele falava haja, as coisas aconteciam. Deus colocando ordem em nomes, ou seja, Deus não colocou nada bagunçado, Deus não deixou nada solto, vamos assim dizer, e Deus abençoando a sua criação. Para mim isso é fantástico. Deus, além de fazer a coisa perfeita, ele vai lá e abençoa. Eu gostaria de te fazer uma pergunta agora. Muitos têm curiosidade. Quem criou Deus? Você não precisa responder agora. Eu vou dar um tempo para você pensar, e também vou contar logo na sequência uma passagem muito engraçada. Eu lembro que eu me deparei com essa mesma pergunta quando eu estava num curso estudando a Bíblia. Estava eu e minha esposa e a gente estava para. Era uma prova, né? Então a primeira pergunta da prova, já uma pergunta cabeluda, perguntava: quem criou Deus? Eu respondi, eu olhei para minha esposa ali, não olhei para colar não, tá, gente? Só olhei para ver a cara que ela estava fazendo, e foi muito engraçado porque ela estava fazendo estava com algumas expressões engraçadas. Quem conhece a minha esposa sabe as expressões dela. E no final, na hora da correção, a minha esposa respondeu uma coisa fantástica, mas eu vou te responder depois desse vídeo que eu vou estar passando agora. Então veja esse vídeo, vá refletindo, olhe atentamente este vídeo, né? E vamos descobrir juntos quem criou Deus depois do vídeo.
voltando aqui para a aula, espero que você tenha gostado. Eu produzi esse vídeo com algumas imagens que eu acho linda. Eu realmente, quando eu vejo a natureza, quando eu vou num lugar onde a natureza é muito presente, eu costumo ir por uma praia no litoral de São Paulo e ali eu vejo a beleza da natureza e eu realmente não consigo não imaginar, né? Eu só consigo imaginar que foi Deus que criou todas essas coisas. E voltando para a pergunta, né? A resposta da minha esposa, a minha esposa respondeu o seguinte, né? A pergunta era: quem criou Deus? A minha esposa respondeu: Deus. Deus criou Deus. Aí ela me mostrou essa resposta, eu falei: "Amor, eu não consigo entender como alguém se auto se cria". E foi muito engraçado, porque nós demos muita risada, ela também entendeu que seria difícil algo estar se criando, e a resposta para isso é: ninguém criou Deus. Ninguém criou Deus. Não tem como alguém criar algo, tão perfeito, algo tão, poderoso, né. Deus é presente, onisciente, onipotente. Deus realmente ele não é parte da criação. Deus não está limitado pela criação, porque para Deus nada é impossível, e Deus, nós acreditamos, né, a Bíblia mostra isso, né, os homens que viveram na Bíblia, quase todos acreditavam que Deus ali era o Criador de todas as coisas, que Ele é o supremo governante de todas as coisas. Nós não vamos estudar hoje o livro de Neemias, mas tem uma passagem muito profunda no livro de Neemias, Neemias 9:6, que diz o seguinte: somente tu és o Senhor, aqui ele está falando de Deus, somente Deus é o Senhor. Fizeste o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo o que neles há. Preserva todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta a adoração. Uau! Eu acho fantástica essa passagem. Então reflita comigo agora. Se Deus é o Criador, se Deus criou o universo pelo poder da sua palavra, haja e ouve. E se ninguém criou Deus, qual a conclusão que você chega? Qual que é a conclusão que você chega se Deus é o Criador? Se Deus criou as coisas pelo poder da sua palavra e se ninguém criou Deus, basta uma palavra de Deus na vida de uma pessoa para colocar todas as coisas no lugar. Basta uma palavra de Deus na minha vida para Ele arrumar a minha vida. Basta uma palavra de Deus que Ele coloca tudo no lugar. Eu queria te passar uma mensagem depois de nós vermos esse relato maravilhoso, porque para Deus nada é impossível. Não foi impossível Deus criar essa beleza da natureza, Ele criar o universo de uma forma perfeita, né? O planeta na sua rotação de uma forma perfeita ao ponto de não estragar a sua criação, vamos dizer assim. Tudo foi organizado de uma forma perfeita. E essa mesma palavra que Deus liberou para fazer a criação do universo é uma palavra que Ele pode, é uma palavra que Ele quer liberar na vida daquelas pessoas que o buscam. E você que está buscando, né, Deus vai liberar uma palavra na sua vida, na área que você está precisando. Isso que eu acredito, isso que é a minha oração, em nome de Jesus. Não se esqueça, basta uma palavra de Deus na vida de uma pessoa para ele organizar tudo o que está fora do eixo. Dando continuidade, e agora eu gostaria de entrar um pouco mais aqui na criação dos seres humanos, na obra-prima de Deus. Seres humanos é a obra-prima de Deus. E na criação dos seres humanos, nós temos uma agenda de estudo, e essa agenda trata do seguinte: criação dos seres humanos, tentação e queda, e um tesouro escondido. Na criação do ser humano e na tentação e na queda do homem tem um tesouro ali que talvez alguns ainda não descobriram ou não viram. Se você está lendo e aprendendo o livro de Gênesis pela primeira vez, você é um felizardo porque nós vamos descobrir junto, vamos ver junto o tesouro de Deus para a humanidade na obra dele, tá ok? Então, dois versículos que tratam da criação do ser humano. Então, Deus disse: façamos o homem,
façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Gênesis 1, 26. Então vamos lá. Isso que é fantástico, né? Façamos o ser humano à nossa imagem. Então, Deus Criador, Deus perfeito, cria o homem do pó da terra e cria a sua imagem e semelhança. Uau! Sim, tem algo especial em nós, né? Da forma como nós somos criados por Deus. Tem algo especial. Da mesma forma, ele ordena e ele declara que o homem vai dominar sobre tudo. Vai dominar sobre os peixes, sobre os animais. Então, ele está colocando alguém ali na sua criação, vamos dizer assim, para governar todas as coisas. E um ponto importante, veja que a palavra que ele usa, façamos, está no plural. Façamos, assim, o que estava ao redor dele? Ele não estava sozinho, ele chamou alguém ali, ele estava com alguém criando o homem. Porque quando a gente estuda ali o relato de Deus criando o universo, você que as palavras estão ali, né, de fazer, elas estão no singular, ela não está no plural. E aqui ele relata, né, que tem mais gente ali, tem mais gente com ele criando o homem. E o segundo versículo, Gênesis 1, 28, né, depois dessa criação, né, já não bastava Deus criar o homem, né, a semelhança, né, a imagem e semelhança dele. Ele também vai lá e abençoa. Ele abençoa com bênção de multiplicação, né, sendo do bênção da fertilidade, para eles encherem a terra e governarem a terra e dominaste sobre tudo que Deus criou. Ou seja, como minha esposa diz, a cereja do bolo da criação do universo foi o homem. Então, o homem criou um ambiente perfeito, um ambiente lindo, um ambiente propício, tudo funcionando de forma perfeita. Vai lá, Deus coroa a criação com a joia rara dele, com a menina dos olhos. A menina dos olhos de Deus é a humanidade, é o ser humano. Ele vai lá e coloca para governar tudo, para desfrutar de tudo aquilo que ele tinha criado. O que eu destaco aqui desses dois versículos, né, que nós lemos, dois versículos, mas dois versículos muito profundos. Façamos. E aqui a gente já começa a entender que não é só Deus, e sim Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né, aqui já trata da Trindade. Mais para frente do nosso estudo nós vamos entrar um pouco mais no detalhe, mas não se esqueça disso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somos a semelhança de Deus. Isso aqui é fantástico, né? Por causa disso, nós podemos desfrutar um relacionamento com Deus muito especial, muito próximo, muito diferente. E somos abençoados. A raça, né, os seres humanos foram abençoados por Deus na sua criação. Pessoal, agora eu gostaria de falar um pouco sobre o Éden, sobre o Jardim do Éden. Eu trago este tema para a aula de hoje porque, como nós estamos aprendendo, né, estudando sobre Deus criando todas as coisas, Deus criou o Jardim do Éden para o homem, para o ser humano habitar. Então, eu acho importante nós entendermos um pouco de aonde foi isso, como Deus fez essas coisas, esse lugar, esse ambiente perfeito para o ser humano habitar. Outras informações, talvez você sinta falta de outras informações sobre o livro de Gênesis, nós trataremos isso nas próximas aulas. Como eu disse anteriormente, vamos estudar com calma o livro de Gênesis, porque é um livro muito importante para a nossa formação, do nosso entendimento, tá? Do entendimento bíblico de todos os acontecimentos. E muitas pessoas têm como curiosidade entender, né, e saber aonde foi o Jardim do Éden, aonde Deus plantou o jardim no Éden, que região nos tempos atuais seria. A Bíblia traz um contexto e dá para ter uma ideia, mas não com precisão. O que eu quero dizer com isso? Não dá para eu ir viajar para conhecer aonde foi o Jardim do Éden. E eu me baseio nisso numa passagem que está em Gênesis, capítulo 2, dos versos 10 até o 14. É através dessa passagem que nós conseguimos entender um pouco aonde seria o Jardim do Éden. Então tem um versículo na tela que eu vou estar lendo com vocês. Gênesis 10,
desculpa, Gênesis capítulo 2, versículo 10. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. Então vamos analisar esses 4 braços para ter uma ideia da onde seria, né, da onde foi, né, onde Deus plantou este jardim no Éden. Quais são os 4 braços? Tem o braço Pison, tem o braço Gion. Esses 2 braços do rio que regava o jardim do Éden, nós não sabemos. Não tá para saber, não tem a localização perfeita, pelo menos eu não achei a localização exata desses 2 braços. Porém, os outros 2 braços nós conhecemos, são rios importantes atualmente da região, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Por causa desses 2 rios, nós conseguimos ter uma ideia de onde teria sido o jardim no Éden. E agora, nessa próxima imagem, você deve estar vendo um mapa bíblico. Eu gostaria também de trazer um pouco de geografia bíblica, e essa geografia é uma geografia muito importante para a formação do nosso entendimento do contexto bíblico. Então, nós temos a região da Mesopotâmia, e Mesopotâmia significa entre rios. E entre em quais rios? No rio Tigre e no rio Eufrates. Esse é o significado. E a Mesopotâmia fica dentro de uma região importante chamada Crescente Fértil. E essa região, ela foi palco de grandes acontecimentos importantes do livro de Gênesis. Lá nós encontramos Deus criando o jardim no Éden, o ser humano, ali aconteceu o dilúvio, aconteceu tinha a Torre de Babel, a dispersão dos povos e o chamado de Deus a Abraão. Então, realmente é muito importante. Nós entraremos um pouco mais no detalhe de cada evento deste mais para frente do nosso estudo de Gênesis. E o rio Tigre e o rio Eufrates, eles também são destacados em outras passagens bíblicas. Por exemplo, o rio Tigre aparece no livro de Daniel e o rio Eufrates no livro de Apocalipse. Então, essa parte aqui eu só queria dar um contexto para vocês, né, para nós entendermos mais ou menos a geografia e a importância, né, desse pedaço de terra, dessa região, para o contexto bíblico do livro de Gênesis. E a título de curiosidade, né, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles estão ali entre a Síria, a Turquia e o Iraque, e eles desaguam no Golfo Pérsico. Tá bom? Se você gosta de geografia, quiser estudar um pouco mais, tem muita coisa interessante na internet. Mas eu, particularmente, eu prefiro não dar um lugar exato no Jardim do Éden, porque a Bíblia, no qual eu me baseio para estudar, não traz com exatidão, com precisão, essa informação. Agora vamos entender um pouco mais de como Deus formou o jardim. Então, Deus plantou um jardim no Éden, então o Éden é um lugar, Deus plantou um jardim e Deus colocou o homem nesse local. E Deus fez as coisas de uma forma tão perfeita que ali ele já preparou um ambiente para o homem viver. Então ele fez nascer árvore de todas as espécies, e essas árvores davam excelentes frutos, maravilhosos frutos. E no meio do jardim, então imaginem comigo, um jardim todo arborizado, com alimentação para o ser humano ali viver a sua vida, e no meio desse jardim ele colocou 2 árvores, e essas 2 árvores são muito importantes para a nossa próxima aula, para o nosso entendimento. Quais eram essas 2 árvores que estavam no meio do jardim do Éden? Era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus coloca o homem para governar esse jardim que já estava tudo pronto para ele viver, e ele faz apenas uma orientação, apenas uma regra para o homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode fazer o que você quiser com as outras árvores frutíferas, você pode pintar e bordar, viva a sua vida feliz, mas apenas com uma única condição: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia comer o fruto da árvore da vida? A Bíblia não traz nada dizendo que não podia. E aí também no jardim do Éden, Deus forma a mulher, e nós vamos falar um pouco mais da formação do homem, da formação da mulher
na próxima aula. Se você estava com curiosidade sobre esse tema, assista a nossa próxima aula na próxima semana, que nós trataremos do assunto, tá bom? Então, qual que é o contexto e o nosso entendimento? Deus é maravilhoso e Deus amou e ama toda a sua criação. Então, nós vimos na aula de hoje que Deus criou o planeta, ele formou o planeta do nada e abençoou o planeta. Ele colocou os animais e abençoou os animais, dizendo que sejam férteis e multipliquem. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança e também abençoa. Deus se agrada de toda a sua criação, porque ao final do sexto dia, quando ele viu toda a sua criação, ele disse que era muito bom aquilo que ele tinha criado e ainda mais um Deus de amor, um Deus que ama a sua criação, ele prepara um ambiente perfeito para o ser humano viver, que era o jardim do Éden. Deus deixa tudo pronto, Deus coloca o homem e fala: governa esse ambiente perfeito, apenas com uma única condição: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu creio que você concorda comigo, todos nós buscamos um ambiente perfeito para viver. O ser humano ele é impulsionado para trabalhar, para se esforçar, para criar um ambiente perfeito para viver. Não é verdade? Quem não gostaria de viver num ambiente controlados, sem surpresa, que não precisaria de muito esforço? O único esforço que Deus pediu para Adão e para Eva: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós entendemos até aqui que Deus realmente amou e Deus deixou tudo preparado de uma forma espetacular para o ser humano viver. E a nossa aula de hoje acaba por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade, então entenda, né, fique na sua mente que Deus fez a criação de uma forma perfeita e o ápice da criação de Deus foi o ser humano, e Deus ama tanto o ser humano que ele coloca o ser humano para viver e governar no jardim do Éden, um ambiente perfeito que eu creio que seria o sonho de todos, de viver num ambiente como era o jardim do Éden. E na próxima aula nós entraremos um pouco mais no detalhe de como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. E também entraremos num ponto muito importante sobre a tentação do ser humano e a queda do ser humano, e principalmente num tesouro escondido que tem nessas passagens. Talvez você já tinha lido o livro de Gênesis logo no começo. E ali tem um tesouro escondido que eu gostaria também de compartilhar com vocês na próxima aula. Realmente eu estou muito feliz que nós encerramos mais uma aula. Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração. Amém? Como de costume, feche os seus olhos e abra o teu coração e vamos juntos orar ao nosso Deus Pai. Amém? Oh Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por mais uma aula, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que está nos assistindo e que decidiu participar desta família, deste grupo de estudo bíblico, Pai. Assim como nós aprendemos hoje, onde o Senhor disse: haja e ouve, eu também lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere essa palavra de criação na vida de todos que estão nos assistindo. Haja prosperidade na vida das pessoas, haja conforto, haja segurança, haja paz, haja saúde e haja proteção, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que eu já te agradeço, porque eu creio, eu tenho certeza que o Senhor é um Deus que ama, e o Senhor ama aquele povo que te busca, que busca conhecer mais de ti através do estudo bíblico, Pai. Então, em nome de Jesus, eu já te agradeço todos os milagres que o Senhor fará na vida de todas as pessoas que estão participando desse curso. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. E até a próxima aula, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.